Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é quinta-feira, quase fim de semana, creio que todos estão bem. Então vamos para mais uma aula do pós-médio. Então, eu vou passar com vocês, nas próximas aulas, escolas literárias, a qual vocês já viram, mas a gente vai esquecendo, daí vocês vão vendo outro. Então, para reforçar nesse pós-médio, nós iremos revisar as escolas literárias. Iremos começar com o trovadorismo. Afinal, a primeira escola literária que nós vimos no primeiro ano do ensino médio. É essencial que nós reforcemos essas escolas literárias, porque o que acontece? Você está lá no Enem, no seu vestibular, vai lá e cai perguntas, sobre literatura. Ah, professora, mas vai falar de uma literatura em questão, vai falar de um livro e eu não li, não adianta nada. Olha, vamos ser lógicos, ok? Às vezes você se depara lá com a questão do Enem, não é o livro que você leu, mas você conhece aquela escola literária, sabe o contexto histórico, as características, e isso vai facilitar e te dar aí, vamos dizer, 50% de você acertar essa questão, certo? Diferente de você querer ler todos os livros, que não dá tempo mais, se você não leu, não acompanhou todos, de querer ler todos os livros e talvez você leu, sabe a história, mas a questão do Enem não está focada para o final da história, o que acontece. É a interpretação, certo? É a contextualização daquele livro a fim de que você saiba a escola literária, tá? Então eu espero que isso contribua e que você reforce os seus conhecimentos literários, ok? Então aqui nós vamos falar de trovadorismo. A primeira escola literária que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio. Trovadorismo vem de trovadores, certo? Trovadores eram as pessoas, eram os cantores que cantavam o amor. Mas como assim, professora, cantar? Sim, pessoal. O trovadorismo era uma literatura cantada, tá? É separado. É a música, tá? Aqui é cantado. Tanto por vista, sim, pessoal. As pessoas não eram alfabetizadas, poucos liam, tá? Quem lia mesmo poderiam ser os reis, ou nem tanto. Era uma pessoa que estudava e lia e fazia os documentos dos reis. Então, assim, não tinha a leitura. Então, a apreciação de um tipo de literatura, a apreciação de um tipo de arte era através da música. Aqui nós podemos ver que tem pessoas dançando, e tem pessoas tocando, e aqui tem o rei. Gravem essa figurinha, até na hora do Enem vocês lembrarem. Vai facilitar. Olha só o que acontece. Aqui no trovadorismo, tempo medieval, tá? Idade medieval. O trovadorismo, pessoal, aconteceu, como eu disse, na Idade Medieval, por volta dos séculos XI, século XII, tá? O trovadorismo é composto por cantigas, tá? Canções líricas e satíricas. Elas são divididas nesses dois. Os trovadores escreviam, certo? E acaba que essa literatura é um híbrido entre linguagem poética e música. E acompanhado com esses instrumentos de músicas e de dança, esses trovadores, eles percorriam os reinos cantando. E muitos reinos tinham esses trovadores que cantavam e prestavam esse serviço para o rei nas festas, em ocasiões especiais, tá? Então ele foi um gênero muito popular. Mais para frente nós vamos ver o teatro vicentino, o humanismo, que vai vir também bem coladinho com esse aí. Mas ele foi bem popular e é o primeiro que a gente vê, tá bom? Então, se foi no período medieval, volta do século XI, século XII, pessoal, aqui nós tínhamos contato, nós vemos uma sociedade estamentada, uma sociedade dividida por feudos, né? Vocês sabem isso aí, vocês viram isso aí em história. Então, eu vou passar bem breve, tá? Porque é essencial que vocês entendam a diferença dessa organização social. Entendam essa organização social porque ela vai refletir lá na organização do trovadorismo, da literatura, tá? Então, assim, sociedade feudal era composta pelo povo, clero, nobreza e rei. Era uma sociedade totalmente teocêntrica, tá? Os valores não eram contestados, pessoal. Era Deus acima de tudo e todos seguiam.
tá? Então, o que que acontece? Tinha o povo, né, que sustentava o clero e a nobreza e trabalhava, pagava impostos para o pessoal aqui de cima, certo? Trabalhava para o rei e servia nas guerras, tá? Era isso. Aqui acima nós temos os senhores das terras, que vão ser nomeados como suzeranos, certo? E eles não pagam impostos, eles recebem esses impostos do povo, o que aumenta a riqueza deles. Eles eles recebem, né, as plantações, a criação e a prestação de serviço desse povo, que enriquece e também paga para a coroa. Ou seja, né, não é como hoje um feudalismo, mas é aquela história, né, onde cada vez, né, o rico fica mais rico e o pobre muito pobre. Então, era uma relação de vassalagem, tá? Como assim, vassalagem? Era nada assim. É porque tínhamos o senhor, né, o suzerano, que era o Bambambam. Bam, Bam. Ele tinha muito dinheiro, tinha muitas riquezas, então ele acabava cedendo pedaços de terra para que o vassalo trabalhasse. Em troca disso, o vassalo lhe cedia a lealdade e a fidelidade acima de tudo. Pessoal, isso é tão sério que havia cerimônias quando eles selavam a união e eles prestavam esse serviço para eles. Quando havia guerras, um protegia o outro. Tanto porque que tinha as pessoas que iriam para a guerra defender os reinos e eles ajudavam nos suprimentos na guerra e eles defendiam esse pessoal que ficava no reino. Então, assim, é uma coisa muito séria, certo? Então, aqui, os deveres do suzerano era a proteção, né, que ajudava nos suprimentos da guerra, por exemplo, e a concessão do feudo, que era os pedaços de terra para eles plantarem, colherem, criarem gado, era isso. E os deveres do vassalo, auxílio militar ou monetário, né, que era essa troca aqui, e fidelidade de conselho, né, eles eram fiéis acima de tudo, deviam tudo a eles. Ah, professora, mas por que você está falando isso? Tá, vamos ali que vocês vão entender. Então, já pegaram aí no sistema social e tal. Então, vamos lá. Adiante, aqui. O que é trovadorismo? Então, o trovadorismo é um movimento que se desenvolveu durante os séculos XII, XIII e XIV na Península Ibérica. Durante esse período, surgiram as cantigas que eram poesias destinadas ao canto e acompanhadas de flauta, viola, alaúde e outros instrumentos. O compositor dessas cantigas era chamado de trovador e ao cantor dava-se o nome de jogral. Por isso, o período ficou conhecido como trovadorismo. Tá, vamos aqui no primeiro. Pessoal, aqui ainda não havia um fortalecimento de governo, não havia o Portugal aqui como sempre, e não havia a língua portuguesa de Portugal que nós conhecemos hoje, certo? O que acontece? Houve várias divisões de terra, várias brigas por regiões, e aqui estava meio que uma bagunça, afinal a gente está falando da Idade Medieval. Sim, aquele momento, aqueles filmes que vocês assistem, e que vê aquele monte de bárbaro brigando por causa disso, disso, daquilo, sabe? Então, onde um chega e fala que isso aqui é meu, briga, quem ganha pega a terra. É mais ou menos assim, tá? Então aqui estava um pouquinho mais moderninho do que isso, não tão bárbaro, mas havia essa divisão de terras, o que contribuía para a diversidade de línguas, porque que começou a misturar línguas românicas, vários tipos de língua. Tá? Isso aí vocês não precisam saber que tipo. Então, teve o declínio do Império Romano, e com isso se fortaleceu o latim vulgar, e que era a língua oficial de Roma, né? Então ela começou, o latim vulgar sofreu essas modificações, e então surgiu as línguas neolatinas, tá? Como o português, o espanhol, o francês, o italiano, que viria, né? Romeno, catalão, são várias línguas, só para vocês ficarem mais a par. Mais tarde que viriam a surgir. Mas por enquanto, pessoal, aqui era o galego português, ou a linguagem galaica portuguesa, tá? Que era falada. Ou poderia falar o dialeto provençal, certo? Que era lá na região de Portugal, e também toda a Europa. Eles estavam misturando e surgindo outras línguas por causa dessa mistura de povos e divisão de terras. Isso é essencial vocês saberem, porque o que acontece, pessoal? A literatura trovadoresca é repleta
de língua, pessoal, que, pelo amor de Deus, é difícil de entender. Quando a gente for rever algumas, vocês vão até lembrar quando a gente lia algumas aí, quem teve aula comigo, tá? Então, vamos adiante. E novamente, olha só, neologismo. Então, novamente, vale ressaltar, tá? Quando a gente for falar de canções trovadorescas, tem que deixar claro. Trovador é quem faz, compõe a música, tá? A linguagem poética. E o jogral era quem apresentava essa música nos palácios, tá? Então ficou conhecido como trovadorismo, por causa disso. A língua do trovadorismo. Então, na Idade Média, a língua portuguesa ainda não tinha a forma e a estrutura que conhecemos, foi o que eu acabei de falar, né? O que havia era o galego-português, idioma usado para manter a unidade linguística entre Portugal e a Galiza. É o reino de Galiza, pessoal. Tá? Aí fica galego-português. Então, adiante. Aqui, os manuscritos integraram um acervo conhecido da lírica trovadoresca, que foram organizados em coletâneas, os cancioneiros. Até hoje, pessoal, tem bibliotecas da Europa que abrigam esses cancioneiros. É muito interessante. Lá na Europa tem várias bibliotecas. Várias que eu digo poucas, tá? Não vem achar que você vai lá viajar para a Europa e qualquer biblioteca você vai achar. Mas o que acontece? Esses cancioneiros eram grandes livros que continham essas músicas, essa literatura. E que olha que interessante, que rico, né? Até hoje abriga essas canções. Então, esses cancioneiros, eles eram divididos por temáticas, tá, pessoal? Então, tinha vários tipos de cantiga. Então, com base na maioria dos textos encontrados nos cancioneiros, as cantigas podem ser divididas em 4 grupos principais. As cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Além dessas, que é a que a gente estuda muito, que cai bastante vestibular, também tem as cantigas de Santa Maria, que é atribuída ao Afonso X. Essas cantigas de Santa Maria, pessoal, têm um cunho religioso, tá? Era mesmo voltado para a igreja, para a religião. Quando eu falei isso aqui, muitos lembraram agora de vez do que se trata do trovadorismo, né? Lembra lá da Dona Feia, né? Ai, saudades do meu amigo. Então, é disso aqui que a gente está falando. Aqui tem uma fotinha, né, para vocês verem. Aqui tem o trovador, ele está cantando, e aqui está, podemos ver que está no palácio, né? Aqui pode ser o rei, a princesa, né, a rainha, ou pode ser um nobre. Então era isso, ela era apresentada, essa literatura era apresentada de uma forma musical, tá? Uma linguagem bem poética. Então vamos lá. Então, basicamente, se as cantigas eram divididas, né, pessoal, em cantigas líricas e satíricas, primeiramente, fazendo parte das cantigas líricas, temos as cantigas de amigo. Tá? As cantigas de amigo eram escritas sob o ponto de vista de um lírico feminino que chorava a ausência do amado. Então, sempre é isso, pessoal. O eu lírico é importante, pessoal. Pode-se dizer que quem sempre escrevia essas músicas eram homens, tá? Mas as cantigas de amigo, ele assumia uma voz feminina e que sempre a temática da cantiga de amigo é a mulher chorando a ausência do amado, que ela vai tratar como amigo, tá? Então, o tema da cantiga comporta separação do namorado, que pode ter partido de uma expedição militar e espera esse retorno, né, ansiosamente. Romaria a lugares santos, onde a moça vai pedir por uma conquista amorosa, né? Então ela vai ali fazer as suas preces, mas nas suas preces está o quê? O grande amor da sua vida. Através da dança, as baladas que narram a ida da moça a algum baile, o choro da amante à beira do mar, as cantigas de fonte, que narram a ida da moça a uma fonte onde ela reencontra o namorado com perda ou não da virgindade. Então, assim, é uma coisa que tem um pouco de construção carnal, não em todas as cantigas, tá? É muito respeitoso, mas normalmente são esses aqui os temas. Pode ser que você encontre no Enem, pessoal, essa cantiga. E lá vai pedir para você, eles te dão uma cantiga e vai pedir para você simplesmente identificar se ela é de amigo, de amor, de escárnio, de maldizer. E saber essas características aqui é crucial para você acertar a sua questão. Aí temos aí, né, o amigo, como se diz, né, o namorado, o grande amor da vida da mocinha.
Pode ser um cavaleiro, né? Olha só um exemplo de canção, de cantiga do amigo. Vou ler só um pouquinho, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, gente, muito grande. Ai, flores de do verde pino. Quem escreveu foi Dom Diniz, tá? Um dos grandes escritores do trovadorismo. Ai, flores do verde pino, se saber de novas do meu amigo, ai Deus, e ué. Ai, flores, flores do verde ramo, se saber de novas do meu amado, ai Deus, e ué. Então aqui ele está procurando, né? Pelo seu amor, que está distante dela. E aqui vai falar, e ela dialoga com a natureza, viram? Sempre a natureza, e sempre invoca a Deus, né? A religião aqui. E tem ela todinha, depois eu posso disponibilizar esse slide para vocês. Temos também as cantigas de amor, tá? Então, os jograis levaram as cantigas a toda a Europa e chegaram à região de Provença, sul da França, onde o estilo poético foi adaptado à língua local e sofreu alterações estruturais. Como se poderia observar mais tarde nas obras do rei Dom Diniz, a poética trovadoresca sofreu ainda mudança na temática e foi impregnada pelo ideal de amor cortês, é um amor respeitoso, ok? Então aqui a gente vê que pode mudar o estilo poético, tanto que também por questão de, como que eu posso dizer, questão de ambiente, tá? As cantigas líricas, a de amor e a de amigo, ela é muito palaciana. A de amor, principalmente, vai tratar muito do palácio, tá? De uma rainha, de um rei, de um nobre. Já as outras, elas vai ser mais popular, vai ser até cantadas nas praças, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Então, no amor cortês, também chamado de coita de amor, o termo coita significa encontro e também significa dor, viu, pessoal? Aí eu ia editar, mas depois já arrumo. Coita pode significar dor. Meu Deus, onde eu fui? Quando fala coita amorosa, é dor amorosa, tá? Mais pra frente, desculpa, gente, me perdi aqui. Isso. O eu lírico apresenta-se como vassalo. Aqui, pessoal, viram só? Porque eu expliquei lá a organização social? Por isso, tá? O Olírio apresenta-se como vassalo amoroso de uma mulher casada, ou seja, como servo, como leal, doente de paixão e que deve tudo a sua vida a ela, mesmo que eles não possam ficar juntos, tá? Porque na maioria das vezes é isso, eles não são casados, não são namorados, é um amor impossível e ele agora está retratando isso aqui na cantiga, tá? Então, é a vassalagem amorosa. É toda essa dor por não poderem ficar juntos, por ser um amor impossível, certo? Então, ele pratica essa vassalagem amorosa aqui nas cantigas de amor. Já que na Provença, a mulher solteira não tinha o mesmo valor social das casadas. Olha só, meu pessoal, o que é isso? Neste amor de vassalagem, a dama era apresentada com as seguintes características. Ela é o supremo bem a que o trovador raramente tem direito de alcançar. É conjunto de beleza, virtude, paciência, fidelidade, esperança, honra e discrição. Então, ele vai honrar a mulher, ele vai honrar, principalmente mulher casada também, viu, pessoal? Que ela é tudo de bom, mas não tem como eles ficarem juntos. A discrição é condição essencial para a dama homenageada na cantiga de amor. É este sentimento que faz o poeta atribuir-lhe um falso nome, a fim de evitar as maledicências em torno da reputação da dama. Então, sempre vão inventar um nome falso para essa dama, ou chamá-la de minha senhora. É muito comum falar minha senhora, até porque é o galego português, certo? Olha aqui. Ele é apaixonado perdidamente por ela de uma certa forma corresponde a esse amor. Aqui pode ser o quê? Podemos imaginar que possa ser o nobre ou o rei esposo dela, vai saber. O pai da mocinha, né, que é nobre, mas não pode ficar com ele. A gente pode imaginar diversas coisas, né? Então, isso é bem o conceito da vassalagem amorosa. Quer eu em maneira de provenção. Mais uma cantiga do Dom Diniz. Quer eu, em maneira de provençal, fazer agora um cantar de amor e querrei muito loar minha senhor, a quem três nem formosura não fala, nem bondade, e mas vos direi, tanto a fez Deus cumprir de bem, que mais que todas as do mundo val. Então aqui, né, ele está enaltecendo ela,
Aqui tá bem mesmo o galego português, minha senhor, né? Que é a minha senhora, que eu falei agora. Sua formosura, né? A sua bondade é grandiosa, né? Deus fez cumprido, ou seja, de forma grandiosa. E que é mais do que todas que ele conheceu no mundo. Então, olha só que legal. Não vou ler tudo porque fica muito comprido, gente. Mas seria bem legal se a gente passasse tudo. Aqui ainda. Então, e vamos para, então, vimos aí a cantiga lírica e agora as cantigas satíricas, né? Se é dividido em duas, agora as cantigas satíricas. Nas cantigas satíricas temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio e maldizer eram escritas com o objetivo de satirizar a sociedade medieval. Essa aqui, pessoal, ganhou o povão mesmo, tá? Ela ficou bem popular, ganhou as praças, ganhou a população, diferente das cantigas líricas que era muito restrito aos palácios. No primeiro tipo, fazia-se referência indireta à pessoa satirizada, tá? Nas cantigas de escárnio. Não se falava o nome dessa pessoa. Dava todas as características, todas as indiretas, tá? Falava um pouco mal, mas era um pouco mais leve. No segundo, né, na cantiga de maldizer, os trovadores atacam explicitamente os maus jograis. É como se fosse uma briga, né? Eu canto e eu componho muito bem as músicas, mas já o fulano de tal não. Então, aqui eles mesmos se atacavam aos cavaleiros fracos, os cavaleiros que perdiam as guerras, o que perdiam as lutas, eles iriam falar mal. As esposas e fazem a denúncia dos possíveis casos amorosos, né? Então, se tinha casos aí que não eram bem vistos na sociedade, traições, o que acontecia? Eles eram denunciados aqui. De acordo com o manuscrito arquivado na Biblioteca de Lisboa, as cantigas de maldizer são aquelas que os trovadores fazem querendo dizer mal de alguém e o fazem por palavras cobertas, tá? Então, assim, é de uma forma indireta, mas ele faz com que todo mundo saiba que é. Porque imagina, naquele tempo, pessoal, lá no vilarejo, alguém, uma mulher, estava traindo um homem, ainda mais mulher, né, nesse tempo. Se até hoje tem machismo, imagina. Ai, meu Deus, nessa época. Perdi de novo, gente, pelo amor de Deus. E o que acontece? No vilarejo saía a conversa de que tinha fulano traindo ciclano. E as pessoas vinham com aquele burburinho, né, a famosa fofoca, que ela não é de hoje. E acabava que vinha para os jograis, eles faziam a música e de uma forma coberta eles cantavam, mas todo mundo sabia quem que era, né? Restava a pessoa satirizada somente o quê? Fazer cara de paisagem. Então aqui temos a cantiga de maldizer, né, que fala na cara mesmo quem que é. E aqui a cantiga de escárnio, que vai usar de... Aqui não posso falar figuras de linguagem, mas vou usar de indiretas. Tá? Exemplo, olha só. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvei meu trovar. Mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei para sempre, e vede como vos quero louvar, dona feia, velha e maluca. Em um galego português mais antigo, tá sendo dona feia, velha e sandia. Ele fala assim, essa cantiga é muito famosa. A decadência da poesia trovadoresca. O trovadorismo desenvolveu-se mais fortemente durante os séculos XII e XIII. A partir do século XIV, a música começou a ser separada da poesia e os jograis começaram a desaparecer. A poesia passava, então, a ser escrita apenas para a leitura, sem execução musical. Tá? Lá no Humanismo, Teatro Vicentino, a gente vai entender mais um pouquinho sobre isso aqui, tá? Que é a transição dessa literatura. Pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas fica essa videoaula para vocês, para, como se diz, reforçar e revisar e contribuir para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.